Vontade. Bom dia a todos, agradeço a presença de todos na nossa reunião clínica semanal. Hoje a gente vai ter a cargo do setor de oncologia e mastologia. Temos como convidado o professor Franklin, que é médico assistente do nosso departamento, né, setor de oncologia e mastologia. E o Franklin vai falar um tema bastante interessante, que eu acho que suscita muita dúvida a todos, né? Que é o câncer de mama, a sobrevivência de câncer de mama, né? Hormonoterapia, gravidez, sintomas menopausais, como lidar com essa situação, todas que a gente tem aí no câncer de mama pós-tratamento, né? É uma coisa bastante frequente no nosso dia a dia. Eu mesmo, pessoalmente, já tive várias pacientes aí com possibilidade de ter que tratar e ter que usar hormonoterapia e não poder estar restrito. Franklin, se quiser compartilhar, muito obrigado por ter aceito, por estar aqui junto com a gente, eu agradeço de antemão a sua disponibilidade. Legal, obrigado, Júlio. Eu que agradeço o convite aqui da divisão de Masto e Oncogineco, do departamento de GO, para a gente discutir alguns assuntos e vou projetar aqui, a gente vai conversar. Pronto. Isso. Bom, a gente sabe que nossa reunião aqui semanal, ela é multi-áreas dentro da GO, né, multissetoriais, e inicialmente a gente teve a intenção, ou talvez fosse a intenção, é um tema que agregasse um pouquinho para cada área, trouxesse um pouco de informação relacionada a um assunto só, que é o câncer de mama, mas que cada área fosse contemplada com talvez uma informação nova ou uma outra visão dos tópicos abordados. Então, já tivemos aqui, até há pouco tempo, né, assuntos relacionados ao câncer de mama na gravidez, durante a gravidez, que apesar de ser ter uma incidência muito baixa, ele é um tema muito complexo, controverso, difícil manejo. Tivemos também outro foco de abordagem que seria a preservação da fertilidade, muito discutida, né, importante hoje em dia, não só no câncer de mama, mas todos os tratamentos oncológicos em si, que aumentam a infertilidade. E a nossa abordagem hoje seria a gente conversar um pouco sobre o survivorship de câncer de mama. E é até interessante a gente trazer esse termo em inglês, porque é um termo que não tem uma tradução muito amigável em português. A gente, talvez por ser latinos, a gente não gosta de usar muito o termo de sobrevivente. Traz uma carga aí, né? Se alguém sobreviveu é porque está enfrentando a morte a todo momento do câncer. Então, a gente, para esse termo de pacientes tratadas e que venceram o tratamento, talvez em português até vencer seja o termo mais aceito aí, né, mais utilizado. Então, aquelas mulheres que terminaram o tratamento. Como que é a gestação, né, nesses casos, após o câncer de mama? E aí traz sempre algumas dúvidas com resultados controversos de estudos, de levantamentos retrospectivos de literatura. Existe uma probabilidade reduzida? A gente fala muito em preservação de fertilidade, e esse é um assunto até mais estudado, né? Existe, mas quanto? É seguro para a mãe? Ele é estudado, um assunto mais conhecido, e aí seria de dois pontos, né? Um ponto lógico, em relação à recorrência do câncer de mama, é seguro para a mãe? Seguro para a mãe do ponto de vista obstétrico, em relação a desfechos, a possíveis dificuldades que ela vai ter numa futura gestação. E aí um ponto ainda menos conhecido, é seguro para o feto? Né? Uma mãe que vai ter uma gestação pós-câncer de mama. E por um outro lado, aqui talvez contemplando alguns conhecimentos da ginecologia de consultório, das equipes que vão realizar esse manejo de sintomas, ou do especialista mais focado em climatério,
E os sintomas menopausais, pós-câncer de mama, tratamento ou durante o tratamento, causados pelo tratamento, como manejar, a gente conhece até relativamente bem. E alguma forma de hormônio é segura? A gente viu já aqui inúmeras discussões trazendo para a gente aí, sempre esse assunto aí, a ser abordado em relação a essa questão. Então, esse é o cenário que a gente tem do câncer de mama no Brasil. É o câncer mais incidente na mulher, com mais de 66 mil casos por ano, correspondendo a 30% de todos os cânceres femininos, com uma mortalidade ainda muito alta, de 27,3%. Se a gente considerar países desenvolvidos, alguns países da Europa já estão trazendo essa mortalidade para mais perto de 15%. E isso aí por conta de uma série de fatores, né? Desde a conscientização da mulher, acesso a rastreamento mamográfico, acesso a tratamento rápido, assim que diagnosticado, e acesso a tratamentos mais efetivos, modernos, e que a gente não tem. A gente, no Brasil, tem todas essas dificuldades. No Brasil, a gente tem especificamente um detalhe adicional que traz aí um aumento da preocupação do câncer de mama, que é uma maior incidência do câncer em jovens. Então, quando a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, no Brasil, em torno de 20% dos casos são em mulheres abaixo de 45 anos, que é o que a gente considera aí jovem, nos Estados Unidos só 11%. E se a gente pegar a faixa etária aí principal, que vai ter uma grande quantidade de mulheres com desejo reprodutivo, né? No Brasil seria 4,4% e nos Estados Unidos 1,8%. Quando a gente analisa o câncer no mundo, nessa faixa etária reprodutiva, e analisa a incidência dos diferentes tipos de câncer, a gente vê que o câncer de mama é o mais comum nessas mulheres, mesmo nessa faixa etária mais jovem, correspondendo aí cerca de 30%. Segundo lugar, a gente tem o colo do útero com 17%, tireoide 9%, e aí todos os outros, ali a gente vê o ovário com 4,6%, e todos os outros são incidências de 3% ou menos que 3%. Então, a gente se depara com uma situação de que o câncer de mama é o mais comum nessa faixa etária, a gente tem cada vez mais incidência aumentando de câncer de mama no mundo, e a gente conhece que é em torno de 4% ao ano esse aumento do câncer de mama por uma série de fatores, mudanças de hábito reprodutivo, mudanças de hábito de vida, e alguns relacionados a riscos hereditários, e, além disso, um hábito reprodutivo, né, principalmente aqui na nossa população, de ter filhos cada vez em idades mais adiadas, né, em idades mais, principalmente após os 30 anos. E esse conceito de survivorship, então, a gente leva em consideração a finalização do tratamento, que no caso do câncer de mama, o tratamento padrão é a cirurgia. Em alguns casos, a gente, dependendo do estágio da doença, do acometimento de linfonodos, de uma série de fatores que a gente considera do risco daquele câncer, a paciente ela pode receber também a rádio ou a quimioterapia. Então, finalizados esses tratamentos, é o início do período de segmento pós-tratamento, que a partir daí, a partir da finalização, a gente considera essa paciente já uma sobrevivente do câncer. E no Brasil, a gente tem uma incidência aí de que cerca de 71% dos casos de câncer de mama têm receptores hormonais positivos. Então, nesse período de segmento pós-tratamento, aí a maior parte das mulheres vão receber algum tipo de hormonioterapia. Se a gente considerar as mulheres na idade mais jovem, talvez seja um pouco menor essa probabilidade, porque alguns casos a gente tem um pouquinho mais de incidência de tumores triplo negativos, HER2 positivo, mas mesmo assim é mais que 50% mesmo nessas mulheres. E quando a gente pensa nos hormônios aí, possíveis, disponíveis no nosso arsenal terapêutico, então das grandes lembranças é o nosso bom e velho amigo tamoxifeno. Então, o tamoxifeno é uma molécula da classe do SERMs, modulador seletivo receptor de estrógeno, sintetizado em 1962, com a intenção de se descobrir, se desenvolver um novo antiestrogênico, que o foco na época do desenvolvimento era com finalidade contraceptiva. E logo na década de 70 eles começaram a perceber que não seria tão bom para contracepção, mas tratava-se
câncer de mama avançado e o medicamento induzia a ovulação. Na década de 80, então, após novos estudos, foi indicado e foi reconhecido o potencial desse medicamento para ser utilizado como uma terapia adjuvante. A mulher acabou de tratar o câncer de mama com a cirurgia, começa a usar o tamoxifeno ali por 5 anos, aumentando a sobrevida, diminuir o risco do câncer voltar e dela ter uma morte relacionada ao câncer no futuro. E na década de 90 foi o primeiro tratamento, o primeiro medicamento aprovado como quimioprofilaxia. Então, uma prevenção para mulheres com alto risco de câncer de mama. Seja risco familiar, seja risco pessoal, por exemplo, a tratada de um câncer de mama in situ, de uma hiperplasia atípica. Então, utilizado com a finalidade preventiva. É muito discutido o potencial do tamoxifeno e ele é, talvez, aí o medicamento que mais tenha salvado vidas de câncer no mundo. Então, tem um artigo aí que até meio antigo, uns 10 anos, falando que, quantificando, que até então mais de 400 mil mulheres, eles estimavam-se que tinham sido salvas por, por conta do tamoxifeno. Então, hoje é muito, muito provável mais de 500 mil vidas salvas por conta do tamoxifeno em todos esses anos de uso. E a gente tem que sempre lembrar da ação do tamoxifeno. Então, aqui a gente tem o mecanismo do estrógeno no câncer de mama. Então, o estrógeno se liga no receptor do estrógeno, ele internaliza, vai lá para o núcleo da célula, e ele se liga em regiões promotoras, como uma proteína coativadora, e possibilita aqui a transcrição de diversos genes, a promoção da transcrição de genes, e isso resulta na ativação das vias de proliferação e a célula cresce, né? É esse o mecanismo, a função primordial aí dos esteroides, do estrógeno em si. E essa célula crescendo, no caso de um câncer, ele prolifera, ele invade, e todas as repercussões do câncer em si. Na mama, o tamoxifeno, ao se ligar no receptor de estrógeno, ele faz com que tenha uma conformação do receptor de estrógeno, que essa ativação, né, da transcrição não ocorre, e não ocorre a proliferação celular, porque os genes, não há ativação, não há leitura desses genes. No entanto, a gente tem que sempre lembrar que não é a forma ativa que vai se ligar no receptor, é o endoxifeno, que ele é transformado quando o tamoxifeno passa pelo fígado, e a CYP2D6 transforma o tamoxifeno na sua forma ativa. Então, ele impede a ligação. E isso acontece tanto numa situação de pós-menopausa, que a gente tem um hipoestrogenismo, quanto numa situação de pré-menopausa, que a mulher está com os níveis de estrógeno mais elevados, porque é um mecanismo de chave-fechadura. Independe de quantas chaves eu tenho aqui, se o tamoxifeno ocupou a fechadura, ele vai exercer sua função. E em outros tecidos, aqui a gente tem o exemplo do endométrio, mas também a gente pode citar o osso e o vaso endotélio vascular. O tamoxifeno ele age como antagonista. A partir do momento que ele se liga no receptor de estrógeno, a conformação, né, ela promove a leitura desses genes, levando uma série de repercussões. Então, no osso, ele é bom porque ele não leva a osteoporose como outras hormonoterapias, mas no vaso ele aumenta o risco de trombose e no endométrio aumenta o risco do câncer de endométrio, que são duas preocupações que a gente sempre tem que ter numa paciente que está em uso do tamoxifeno. Uma outra classe de hormonioterapia, então, são os inibidores da aromatase. E aqui a gente tem aí as vias da esteroidogênese. Então, é necessário serem conhecidas por todo ginecologista, né? A gente leva sempre aí no bolso para lembrar essas vias e entender o que acontece. E a aromatase a gente pode ver que está ali. Então, ela é a enzima que transforma, converte, né, a androstenediona em estrona e a testosterona em estradiol. E a gente tem alguns medicamentos que inibem a aromatase, então os mais antigos são os não esteroidais, de forma competitiva, o anastrozol na dose de 1 mg, o letrozol na dose de 2,5 mg. E o esteroidal, que ele promove uma inibição não competitiva, então ele bloqueia ali a aromatase, que é exemestano na dose de 25 mg. E nas mulheres pós-menopausa, essa aromatase, ela se encontra, como o ovário já não tem mais a sua função, né? Ela se encontra predominantemente em tecidos periféricos, tecido adiposo.
e a quantidade de aromatase possível ou necessária para ser inibida é muito baixa. Então, esses tratamentos inibidores da aromatase na mulher na pós-menopausa, ele funciona muito bem. No entanto, na mulher, na pré-menopausa, a maior quantidade de aromatase está no ovário e o ovário está ativo, está funcionando. O eixo hipotálamo, hipófise gonadal está lá em pleno vapor. Então, o que acontece se a gente tenta usar o inibidor da aromatase na pré-menopausa? Vai inibir, vai diminuir a produção de estrógeno, progesterona, vai ter um feedback, essa diminuição de produção hormonal por hipotálamo, vai aumentar a GNRH, a hipófise aumenta a produção de LH e FSH e vai, num segundo momento, ter uma ação de comporta. Então, a gente tenta parar um rio colocando uma barreira, uma comporta, a água começa a acumular e transborda. Então, essa inibição da aromatase, por ter uma produção maior de aromatase do ovário, ela vai ser vencida por um aumento, né, de estimuladores. E até essa é uma das razões que os inibidores da aromatase, o letrozol, ele é usado para indução de ovulação, para aumentar o FSH e aumentar a ovulação. Então, nas mulheres na pré-menopausa, uma das necessidades, quando a gente usa o inibidor da aromatase, e aí qual que é a indicação? Por exemplo, contraindicação ao tamoxifeno. Então, uma mulher jovem que teve trombose ou que tem qualquer uma outra contraindicação. Catarata também é contraindicação para tamoxifeno, porque ele provoca ou piora a catarata. É necessário fazer a supressão da função ovariana, ou com furectomia, ou com o uso de análogos ou antagonistas do GNRH. Isso é obrigatório. E se a gente tinha uma situação que até pouco tempo o hormônio terapia câncer de mama era tamoxifeno 20 miligramas por dia por 5 anos, atualmente a gente tem um cenário muito mais complexo aí, com personalização de tratamentos de acordo com diversas variáveis. Então, essa mulher ela é considerada em relação ao risco do câncer de mama em si, né? Uma doença pode ser baixo risco clínico, risco intermediário ou alto risco, se ela recebeu quimioterapia ou não, inclusive incorporando nesse fluxograma algumas assinaturas genéticas, que são análises do tumor, para ter uma compreensão mais aprofundada da sua agressividade. E com essa combinação hoje, a gente tem a possibilidade de indicar para uma mulher na perimenopausa só o tamoxifeno, como sempre foi feito, supressão da função ovariana com inibidor da aromatase, ou supressão da função ovariana com inibidor ou tamoxifeno indiferente. E, além disso, além desses 5 anos iniciais, ser também avaliado e considerado a possibilidade de extensão da adjuvância, chegando-se até 10 anos em alguns casos, levando a benefício clínico. Então, esse cenário tem mudado muito, né? E como é que fica essas mulheres, né? Jovens chegam lá e a gente vai pensar, vai discutir em relação à gravidez. Então, eu trouxe aqui para a gente discutir um pouco esse estudo, foi publicado há 2 meses, muito importante, estudo de meta-análise grande, que teve uma atualização de diversas meta-análises anteriores, de informações de meta-análises anteriores e do conhecimento mais atual, para que a gente possa entender esse cenário. Então, em 6.462 estudos, 39 tiveram aí os critérios para inclusão na meta-análise. Foram avaliadas mais de 8 milhões de mulheres da população geral, sendo que mais de 57 mulheres tiveram outros tumores e mais de 112 mil câncer de mama. E conseguiram, com essa meta-análise, fazer uma análise aí de mais de 7.500 gestações após diagnóstico do câncer de mama. Então, sempre foi um assunto meio controverso, né? Tem risco para a mulher, o risco oncológico, volta mais o câncer depois se ela tiver se engravidar ou não. E no primeiro momento aqui é um assunto muito discutido pelos grupos de fertilidade, de oncofertilidade, e a incidência do câncer de mama, a ocorrência de gravidez no câncer de mama, ela é menor do que em outros cânceres, se a gente analisar. Então, 60% menor a probabilidade de gravidez. E os autores discutem algumas possibilidades para isso, algumas causas, talvez a idade mais avançada no câncer de mama, drogas gonadotóxicas utilizadas, aí a gente tem o exemplo da ciclofosfamida, e preocupação com o desfecho oncológico, tanto da paciente quanto do médico, que vai ficar desaconselhando a gravidez nesse cenário.
E quando a gente pensa em desfechos obstétricos, a gente tem aqui esse cenário de que diversos desfechos não se alteram. Então, a gravidez a termo, aborto, não há mudança na incidência, complicações como pré-eclâmpsia ou hemorragia puerperal, ou anomalias congênitas do recém-nascido. No entanto, foi identificado um aumento de 14% no parto cesárea, com aumento de 50% de baixo peso ao nascer, 45% de parto pré-termo e 16% de recém-nascidos PIG, principalmente naquelas pacientes que tinham recebido quimioterapia. Um dos pontos aqui, quando se analisa o desfecho oncológico, é que a gente consegue identificar, inclusive, uma proteção. Aquelas mulheres que engravidaram têm uma menor recorrência do câncer de mama. E quando os grupos são divididos, naquelas com receptor hormonal positivo, a gente vê que é muito parecido o desfecho, então não tem uma influência. E naquelas com receptor hormonal negativo, tem um menor recorrência da doença, inclusive. Né? Redução de 34%, considerando intervalo livre de doença. Então, essas mulheres que vão receber esses dois tipos de terapia, né, tanto tamoxifeno quanto inibidor de aromatase, a gente precisa ficar de olho em alguns efeitos, que tanto efeitos cumulativos, que a mulher vai ter a qualquer momento que o utilize, como são tratamentos crônicos, eles vão ser feitos de longo prazo, e aqueles tardios, que eles vão aparecer só depois de algum tempo de utilização. Então, o tamoxifeno ali já começou, o uso, as mulheres sentem muito isso, né? Esses efeitos vasomotores, fogachos. E para esse grupo, já diversos estudos prévios analisaram o efeito de reposição hormonal via oral ou com, principalmente oral, né? Mas com alguns estrógenos tópicos que aumentavam a quantidade de estrógenos circulantes e identificaram um aumento até de 3,5 vezes na recorrência do câncer de mama. Um dos estudos aí que a gente teve foi o estudo Habits. E com isso é proscrito a utilização do tamoxifeno para dos estrógenos para esse tratamento, mas tem uma série de outros tratamentos disponíveis, como não farmacológicos, mudança de hábito comportamental, alimentares, meditação, acupuntura com um ganho significativo e um benefício muito, muito bom. E os farmacológicos não hormonais. Aí a gente pode citar gabapentina, duloxetina, venlafaxina, que é um dos mais utilizados, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina. Um ponto para a gente lembrar sempre é que os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, principalmente fluoxetina e paroxetina, eles inibem a CYP2D6, que é a enzima que é necessária para converter o tamoxifeno na sua forma ativa, no endoxifeno. Então, uma mulher que vai usar uma fluoxetina, paroxetina, ou ela troca a hormonioterapia, ou ela precisa usar um outro antidepressivo. Alterações menstruais, isso é muito importante, porque mesmo na vigência do tamoxifeno pode ocorrer irregularidades ou até amenorreia, mas sempre lembrar que a gente não pode classificar uma mulher como menopausada na vigência do tamoxifeno, precisa ser feito comprovação laboratorial com FSH e estradiol, mudanças no humor e elevação de triglicérides. Esse é um ponto importante, porque até 40% das mulheres cursam com algum grau de esteatose hepática, e aquelas que têm um grau mais acentuado precisa ser discutido se o tamoxifeno poderia ter benefício ou não para elas. E lá, como riscos tardios, o risco de AVC, o risco de câncer de endométrio em si, que a gente até viu, porque ele é um agonista do receptor de estrógeno no endométrio, mas esse risco aumentar de câncer de endométrio não é suficiente ou não tem a indicação da gente fazer, por exemplo, um rastreamento ultrassonográfico de endométrio para a detecção desse câncer, porque a gente sabe que o comportamento dele, mesmo na vigência do tamoxifeno, é muito parecido com o da população normal. E é um câncer de sintomatologia precoce, então a gente aborda sem a ultrassom, e inclusive as mulheres que fazem ultrassom têm uma incidência de abordagem muito grande, porque uma alteração que chama atrofia cística leva a uma impressão de que há um espessamento do endométrio, levando a intervenções desnecessárias na maioria das vezes.
O risco de trombose ele é aumentado, então tem que sempre lembrar e investigar, perguntar da mulher, da família dela. E nas mulheres que vão usar na pré-menopausa durante muito tempo, apesar dele não ser antagonista no osso, ele pode levar a certo grau de osteopenia. E os inibidores da aromatase, por outro lado, eles têm uma série também de consequências, e uma das grandes consequências é a gente administrar para uma mulher que já tem uma quantidade de estrogênio baixa, está num cenário lipoestrogênico, então a gente reduz ainda mais ou acaba totalmente com aquele estrogênio, levando aos sintomas geniturinários, síndromes geniturinárias, ressecamento vaginal é uma delas. E essa daqui talvez seja uma das maiores dificuldades de manejo sem o uso de hormônios, né? Grande parte dos outros sinais e sintomas a gente maneja sem hormônios, mas aqui essas mulheres, grande parte delas ficam refratárias a só tratamentos não hormonais, como cremes que umidificam a vagina ou lubrificantes vaginais. Então, a gente tem alguns conhecimentos hoje em dia, alguns trabalhos, eu trouxe aqui esse que é muito interessante, publicado no ano passado, que utilizou uma estriol de super baixa dosagem. Então, se a gente considerar aí o tanto que é usado normalmente de estriol para uma mulher, essas mulheres com câncer de mama e uso de inibidor da aromatase faziam uso dessa dose que é de 10 a 20 vezes menor. E foi identificado aqui, depois de 3 e 12 semanas, uma melhora importante de parâmetros tanto de maturação, né, vaginal, quanto do pH, uma dose super baixa. Aqui a gente consegue ver também que o grupo que usou essa dose teve uma melhora em parâmetros clínicos, como secura vaginal, dispareunia, prurido, fragilidade de mucosa. Quando associado um score que levava em consideração todos os sintomas também, o grupo que utilizou o estriol teve uma melhora muito importante. E essa dosagem não foi suficiente para provocar nenhuma alteração no FSH e no LH, sendo considerada aí uma dosagem de ação muito, muito local, sem absorção e sem repercussão sistêmica. Outros pontos inibidor da aromatase é a redução da libido, dor e sintomas musculoesqueléticos, isso é muito importante, porque costumo até falar que tem uma diferenciação muito grande nos nossos pacientes. Essa dor, o principal tratamento dela é com atividade física. Então, a gente tem que orientar meia hora de caminhada, 3, 4 vezes por semana. Então, aquelas pacientes do SUS que têm um hábito de movimentação muito maior, pega ônibus, sai de casa, elas têm essa queixa menor em relação ao do convênio. Sai de casa, senta no carro, sai do carro, entra na clínica. Então, o tratamento é se mexer. E, eventualmente, alguns antidepressivos também em baixa dose, seletivos, né? Duloxetina, fluoxetina. Elevação do colesterol é muito importante, principalmente em pacientes aí com eventos arteriais, AVC, infarto muito recente, a gente precisa ficar de olho. E aí um dos grandes pontos do inibidor da aromatase, porque se o estrógeno circulante estava baixo, a gente vai depletar, é um tratamento que aumenta o risco de osteoporose e, consequentemente, com o risco de fraturas associadas. Então, a gente tem um fluxograma aqui muito interessante de tratamento, de manejo dessas pacientes em uso de inibidor da aromatase. Então, aquelas que têm o score, né, o score menor que 2, isso aqui é uma osteopenia, grau 1 e grau 2, sem nenhum fator de risco adicional, é só suplementação de cálcio e vitamina D, né, e exercício. Aquelas mulheres que têm osteopenia grau 3, que tem um T-score menor que 2, em uso de inibidor da aromatase, a gente já considera como se fosse osteoporose e trata, além de cálcio e vitamina D, com denosumab ou bisfosfonatos. Aí pode ser oral, pode ser injetável, e continua a monitorização por densitometria óssea. Então, osteopenia grau 3, inibidor de aromatase, é igual tratamento. E aquelas que têm osteopenia grau 2, com algum fator de risco, idade acima de 65 anos, tabagista, presente ou história, IMC abaixo de 20, história familiar de fratura de quadril, história pessoal de fratura aí sem impacto significativo acima dos 50 anos, uso de corticoide acima de 6 meses. Nesse caso, tendo 2 desses fatores, em uso de inibidor da aromatase, a gente também
trata com bisfosfonato. Então, a gente é pouco mais agressivo em relação àquelas indicações clássicas de tratamento de osteoporose no climatério, né? Porque o inibidor da aromatase em si, ele já provoca muito. Então, o que a gente pode considerar, de acordo com esses trabalhos recentes e as discussões, né? Gestação após o câncer de mama, a probabilidade é reduzida, sim. A gente vê aí que em 60%, então é importante planejamento prévio antes de começar com equipes de reprodução, com infertileuta, para uma possível gestação futura. É seguro para a mãe? Sim, tanto do ponto de vista oncológico quanto obstétrico. E para o feto? Para malformações, sim, mas a gente vê que existem piores desfechos neonatais. E os sintomas pós-menopausais? A gente maneja preferencialmente com terapias não farmacológicas, ou, se farmacológicas, as não hormonais. E alguma forma de hormônio é segura? Aparentemente, sim. Essa dosagem, esse esteroide de baixa dose, foi um estudo fase 2, com 60 pacientes, e está caminhando para um estudo maior, com uma análise mais aprofundada de um fase 3, mas a gente consegue detectar que sim, para essa síndrome aí, que é a maior dificuldade da gente manejar nessas mulheres, seria provavelmente uma opção viável. E aí a gente tem, né, que o paciente ter sido tratado por câncer de mama não deve ser um motivo para a gente desencorajar uma gravidez desejada, e os piores desfechos obstétricos demandariam uma maior atenção e serviços especializados para acompanhamento dessas mulheres. E um ponto importante é que não há ainda estudos prospectivos, a gente tem um estudo em andamento, né, que é o estudo POSITIVE, mas a gente não tem resultados avaliando a segurança da interrupção da hormonioterapia para a mulher engravidar e a retomada após. Então, a avaliação precisa ser muito caso a caso. Quais gravidezes seriam seguras? Aquela que a mulher não está usando hormonioterapia, que o tumor é receptor hormonal negativo, aquelas que finalizaram a hormonioterapia. Então, aquela que está ainda usando, a segurança talvez se baseie muito em alguns prós e contras ou algumas avaliações conjuntas com a paciente. Por exemplo, tumores de muito bom prognóstico, muito iniciais, a gente conseguiria talvez interromper um pouco antes, mas sem nenhum dado ainda fundamentado, baseado em literatura. E o aumento de desfechos favoráveis deve, sim, acompanhar uma melhor qualidade de vida. Esse aqui é o foco da oncologia atual, não só fazer as mulheres, os pacientes viverem mais, mas também viverem melhor. E a gente tem aí diferentes opções terapêuticas que auxiliam tanto os sintomas relacionados ao tratamento do câncer em si, a falência ovariana provocada pelos tratamentos, a dor, linfedema, todas as alterações provocadas pelo tratamento, quanto aquelas toxicidades causadas pelo tratamento em si. Então, toxicidades relacionadas ao câncer ou ao tratamento. Então, espero que tenha trazido alguma informação, para que a gente, junto com nossos pacientes aí no dia a dia, né, tenha uma compreensão melhor, uma tomada de decisão consciente e uma melhor qualidade de vida para caminhar sempre por melhores caminhos. Agradeço de novo o convite a todos e estou aqui para a gente discutir qualquer ponto. Obrigado, Franklin. Excelente.